Did you notice? Yeah, the bow was another said about having any arrows. So he must be a bluffer. Right. O cavaleiro não tem flechas para seu arco. Você notou? Ele tinha um arco, mas nada foi dito acerca de ter flechas, de modo que ele deve ser um fanfarrão. Certo? Maybe he's got a lot of thunder and no lightning. But you find out Christ had both lightning and thunder. For out of his mouth goes a sharp two-edged sword. And he smites the nations, but this guy can't smite nothing. Hallelujah. But he's playing the part of a hypocrite. He's going forth riding on a white horse, going out to conquer. Talvez ele tenha muito trovão e nada de relâmpago, mas verifica-se que Cristo tinha tanto relâmpago quanto trovão, porque da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e ele fere com ela as nações. Este indivíduo não pode ferir nada, veja, mas está fazendo o papel de hipócrita. Ele vai cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Christ has a sharp sword, and watch, it comes from his mouth. The living word. That's word of God revealed to his servants. Cristo tem uma espada afiada e, observe, ela vem da sua boca. A palavra viva, isto é, palavra de Deus revelada a seus servos. Like he said to Moses, go stand there and hold that stick out there and call for flies. And there was flies. Sure. Como ele disse a Moisés, vai, fica lá e segura essa vara lá, chama moscas. E houve moscas, certamente. Whatever he said, he's done it. And it come to pass. His living word, God, and his word is a self-same person. God is the word. Tudo o que ele dizia, ele fazia, e acontecia, sua palavra viva. Deus e a sua palavra são exatamente a mesma pessoa. Deus é a palavra. Who is this mysterious writer of the first church age then? Who is he? Let's think of it. Who is this mysterious writer that starts forth in the first church age and rides plumb on out into eternity? Goes to the end. Quem é este misterioso cavaleiro da primeira era da igreja, então? Quem é ele? Pensemos nisto. Quem é este misterioso cavaleiro que começa na primeira era da igreja, vai cavalgando à eternidade, segue até o fim? The second seal comes forth and goes right on out into the end. The third seal comes forth and goes right on out into the end. Fourth, fifth, sixth, seventh, every one of them winds right up out here in the end. O segundo selo sai e continua até o fim. O terceiro selo sai e continua até o fim. Quarto, quinto, sexto, sétimo, cada um deles termina exatamente aqui no fim. And at the end time, these books has been rolled up. All this time with these mysteries in them, it's broken. Amen. Then out comes the mysteries to see what it is. E no tempo do fim, estes livros que estiveram enrolados todo este tempo com estes mistérios neles são abertos. Então saem os mistérios para ver o que é isto. But actually they started forth at the first church age because the first church age received the message like this. Mas realmente eles partiram na primeira era da igreja porque a igreja, primeira era da igreja, recebeu a mensagem como esta. A white horse rider went out. See, who is he? He's mighty in his conquering power. He's a great fellow in his conquering power. You want me to tell you who he is? He's the Antichrist. Exactly what he is. Saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Está vendo? Quem é ele? Ele é poderoso em seu poder conquistador. Ele é um grande indivíduo em seu poder conquistador. Quer que eu diga quem ele é? Ele é o anticristo. Exatamente o que é. Now, because you see, if an Antichrist, Jesus said, that the two would be so close together until it would deceive the very elected, the bride, if it was possible. Antichrist. It's the Antichrist spirit. Agora, porque, veja, ser um anticristo, Jesus disse que os dois seriam tão semelhantes que enganaria até os escolhidos, a noiva, se possível fora. Anticristo é um espírito anticristo.
Remember in the church ages, when we opened the first church age back there, we found out that the Holy Spirit was against the certain things that got started in that church age. And that was called the deeds of the Nicolaitans. You remember? Lembrem-se que nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja lá atrás, verificamos que o Espírito Santo estava contra certa coisa a que eles tinham dado início naquela era da igreja e que foi chamada as obras dos Nicolaítas. Lembram-se disso? Nico means to conquer. Laity means the church, the laity. Nicolaitan to conquer the laity. Take the Holy Spirit out of the church and give it all to one holy man. Let him be the boss of all of it. You went through it. Nicolaitan. Nical significa conquistar. Laico significa a igreja, os leigos. Nicolaíta, conquistar os leigos. Tirem o Espírito Santo da igreja e deem-no todo a um homem santo, que ele seja o chefe disso tudo. Vocês estudaram isto. Vejam, Nicolaíta. Notice, Nicolaitia was a saying in one church, it become a doctrine in the next church age. And in the third church age, it was a force. And they had the Nicene Council. Notem, Nicolaíta era um dito em uma igreja. Tornou-se uma doutrina na próxima era da igreja. E na terceira era da igreja foi uma imposição. E eles fizeram o concílio de Nicéia. And it was then made us a doctrine in a church. And what was the first thing happened? An organization. Now, is that right? E tornou-se então uma doutrina em uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização a partir dela. Agora, está certo? Tell me where the first organized church come from. Roman Catholic Church. Tell me if Revelations don't say in the book of Revelation 17 that she was a whore and her daughters were harlots. Diga-me de onde a primeira igreja organizada veio. Igreja Católica Romana. Diga-me se Apocalipse não diz no livro de Apocalipse 17 que ela era uma prostituta e suas filhas eram meretrizes. That's the same thing it organized with her. Harlots. Taking the abomination, filthiness of their fornications for doctrine. Teaching for doctrine the commandments of man. Essa é a mesma coisa que se organizou com ela, meretrizes, tomando a abominação, a imundícia das suas prostituições como doutrinas, ensinando como doutrina preceitos dos homens. Notice, look, he starts out to conquer. Notice he has no crown. A white horse rider I'm speaking of here. See? A bull and a crown was given him afterwards. See? Note, veja, ele parte para conquistar. Note, ele não tem coroa. O cavaleiro sobre o cavalo branco é do que estou falando aqui. Está vendo? Um arco. E foi-lhe dada uma coroa depois. Está vendo? He had no crown to start with, but a crown was given him. Ele não tinha coroa para começar, mas foi-lhe dada uma coroa. Notice, later he was given a crown. Yeah, 3 of them. 3 on 1. That was 300 years later at the Nicene Council when he started out a spirit of Nicolaitia to form an organization among the people. Note, mais tarde foi-lhe dada uma coroa. Sim, 3 delas. 3 em uma. Isso foi 300 anos mais tarde no Concílio de Nicéia, quando ele partiu um espírito nicolaíta para formar uma organização entre o povo. And then it kept on, become a saying, then it become a doctrine. Remember Christ speaking back to the church, said, "Thou hatest the deeds of these Nicolaitans, which I hate too." E então prosseguiu continuando, tornou-se um dito, então tornou-se uma doutrina. Lembre-se, Cristo falando à igreja disse, aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Trying to conquer, take the Holy Spirit, there's only one holy man, he can forgive all the sins and everything. Tentando conquistar, tomar o Espírito Santo, somente um homem santo. Ele podia perdoar todos os pecados e tudo mais.
And we just read over there, Paul spoke of it. That thing was said in the last days and he couldn't be revealed till the last days. Then he that liveth will take the Spirit of God out of there and then he'll reveal himself. E acabamos de ler isto ali, Paulo falou disto. Essa coisa se assentaria nos últimos dias. Ele não podia ser revelado até os últimos dias. Então aquele que resiste tirará o Espírito de Deus dali, e então ele se manifestará. The day is under the disguise of a white horse. Watch how he changes in that white horse in a few minutes. He don't only become a white horse, he becomes a beast. And he head, horn. Hoje ele está sob o disfarce de um cavalo branco. Observe como ele muda desse cavalo branco em alguns minutos. Ele não somente se torna um cavalo branco, ele se torna uma besta com muitas cabeças e chifres. Está vendo? Está vendo? The white horse is a deceiver now. That's the reason the people hasn't known it all this time. They've thought it, but here it is now. It's going to be revealed by the Scripture. O cavalo branco, ele é um enganador agora, e é por isso que as pessoas não souberam disto todo este tempo. Elas pensaram isto, mas aqui está agora, vai ser revelado pela Escritura. Notice, when Nicolaita, see, Antichrist is finally, he's incarnate in a man, then he's crowned. When he starts off as a Nicolaita spirit in the church, he's a spirit, you can't crown a spirit. But 300 years later, he become a pope. And then they crowned him. Note, quando os nicolaítas, veja, Anticristo finalmente encarna-se num homem, então ele é coroado. Quando ele parte como um espírito nicolaíta na igreja, ele é um espírito. Não se pode coroar um espírito. Mas 300 anos mais tarde, ele se tornou papa, e então eles o coroaram. He had no crown to start with, but he got a crown later. See? When that spirit become incarnate. See? He become a man. Nicolaitan doctrine become a man. Then they could crown it. He couldn't do it because it's just a doctrine. Ele não tinha coroa para começar, mas recebeu uma coroa mais tarde. Veja, quando esse espírito se encarnou. Está vendo? Ele se tornou homem. A doutrina nicolaíta se tornou homem. Então puderam coroá-lo. Eles não podiam fazê-lo porque ele era apenas uma doutrina. Glory. Notice, and when this Holy Spirit that we have becomes incarnate to us, the one that's in our midst now in the form of the Holy Ghost, becomes incarnate to us in the person of Jesus Christ, we'll crown him King of Kings. Right. Glória! Note, é quando este Espírito Santo que temos encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora na forma do Espírito Santo, encarnar-se para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Isso mesmo. Está vendo? Now remember, about time Christ come on the throne, the Antichrist come on the throne, Judas. About time Christ went off the earth, Judas went off the earth. Just about time the Holy Spirit come back, the Antichrist come back. Agora lembre-se, mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo vem ao trono, o Anticristo vem ao trono, Judas. Mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo deixou a terra, Judas deixou a terra. Mais ou menos no mesmo tempo em que o Espírito Santo retorna, o Anticristo retorna.